Pessoal, eu quero retomar a nossa conversa agora sobre esse lance envolvendo o PED-MEI. A Advocacia Geral da União, então, está movendo um recurso junto ao Tribunal de Contas da União para impedir que o pagamento desse benefício seja suspenso. O que hoje é determinado pelo Tribunal de Contas da União por causa de inconsistências na maneira como é feito o pagamento de 6 bilhões de reais referentes a esse benefício. O Fábio Piperno disse que tinha uma novidade aqui. Conte, Piperno. É que não é exatamente uma novidade. Não, tudo bem. É que eu mencionei que tinha sido aprovado pela Câmara, isso tudo e tal, né? E, enfim, eu queria fazer só uma introdução bastante resumida naquele momento. Mas aí eu puxei, inclusive, no site da Câmara dos Deputados, como é que foi isso? Dia 19 de novembro, então, Câmara aprova o projeto que autoriza o uso de 4 bi para custear o programa. Sim. E aí, então, menciona exatamente esses fundos que agora são questionados, não é? E, então, o FGO, né, são, veja, 2 fundos. que permite ao governo usar até 4 bilhões do Fundo Garantidor de Operações, FGO, para custear o programa PED-MEI. Então, a minha dúvida é se houve aprovação, se a Câmara, inclusive, faz essa menção, né, se tudo isso foi bastante claro naquele momento, qual teria sido o erro de procedimento a partir disso? Alan Gani, agora sobre o PED-MEI, o Fábio Piperno trouxe informações sobre a aprovação no Congresso e ele está parado agora no Tribunal de Contas da União, o que desagrada o governo e, claro, leva a esse movimento da Advocacia Geral da União para, olha, já que vocês estão encontrando inconsistências, só não suspenda o pagamento do benefício para que a gente possa fazer o ajuste enquanto o carro está ali, né, trocando pneu com o carro em movimento. Em outras palavras, é isso que a Advocacia Geral da União quer. Mas você acha crível que se continue um pagamento de um programa onde já se detectou uma inconsistência? Não, se o programa está irregular, tem que suspender o pagamento, horas. É assim que funciona, né? Você não pode permitir institucionalizar, regularizar a irregularidade. Isso não faz o menor sentido. Mas isso, Evandro, mostra o problema fiscal, a má qualidade de medidas fiscais, porque isso não está sendo contabilizado corretamente nas contas públicas no orçamento brasileiro. Agora, ô Zé Maria Trindade, a gente está falando de um programa que era o principal nesse momento do governo federal, porque muitos questionam o atual governo pelas ideias obsoletas ou simplesmente por reformar, reempacotar aquilo que foi feito lá atrás. E aí o governo federal fala, não, nós temos vários programas novos, inclusive o PED-MEI. A gente precisa destacar o PED-MEI que vai entregar benefícios a estudantes e incentivá-los a se manter no ensino médio e para concluir a sua educação. Aí vem o Tribunal de Contas da União e fala, mas a maneira como esse dinheiro está sendo movimentado não está me cheirando bem. E agora, hein, Zé? Pois é, olha, sem entrar no mérito do programa, já é uma ação errada, né? A nós, civis, né, as pessoas que não estão no governo, a Constituição e as leis dizem o seguinte, ninguém será obrigado a fazer nada ou deixar de fazer, a não ser em virtude da lei. Ao funcionário público, qualquer que seja, ele só pode fazer algo se a lei determinar. E este é o grande debate. Eu falei disso aqui já em dias anteriores, trouxe o ministro aqui do Tribunal de Contas da União exatamente para falar isso, né? E ele me disse com todas as letras, já houve ali a pedalada fiscal e sem retorno, já aconteceu. O julgamento no Congresso Nacional, que você até citou, os pedidos de impeachment, dependem de um processo político. Esta é a realidade, porque na prática já houve o mesmo problema que aconteceu no governo Dilma, né? Mas trata-se de um julgamento político e não há um clima neste momento no Congresso Nacional para um processo de impeachment. O Tribunal de Contas da União é sempre questionado, né? Ministros do Supremo dizem, olha, isso aí não é um tribunal. Eles têm o nome de ministro e tal, mas não decidem, eles não têm sentença. E tecnicamente, um órgão auxiliar do Congresso Nacional. Então, seria, portanto, consultivo e não uma determinação. Mas uma determinação assim, tão forte do Tribunal de Contas da União, aponta o erro. Então, nem dá para discutir o mérito, estamos discutindo a forma como o projeto foi implementado.
Ô, Gustavo Segré, e isso já não estava te cheirando bem há algum tempo, né? Muito tempo. E eu investiguei muito, Evandro, e gostaria de compartilhar com vocês aonde que está o problema. Porque quando foi feito, e o Piperno está certo, foi aprovado pelo Congresso, o governo, na época, disponibilizou 6,1 bilhões de reais. O FIPEM, olha o nome, eu tenho que ler, porque é muita coisa. Fundo de Custeio da Poupança do Incentivo à Permanência e Conclusão Escolar para Estudantes do Ensino Médio. FIPEM. Esse FIPEM tem que ter dinheiro que vai do Tesouro. Porém, tem o Fundo Garantidor de Operações, FGO, e o Fundo de Garantia de Operações de Crédito Educativo, FGEDUC, que esse FGEDUC mandou dinheiro direto para o FIPEM e não passou pelo Tesouro. Esse é o ponto que o TCU está observando. E já observemos outra questão, que também me incomodava muito. O PD6, em 2024, adivinha, não entra no arcabouço fiscal também. Vale Gás, fora. A questão do Rio Grande do Sul, fora. As queimadas, fora. PD6, fora também. Os precatórios agora, fora também. Mas voltando no PD6. O problema está em que quando não vai pelo Tesouro, isso se chama pedalada. E vou mais longe. O ministro Haddad indicou que o PD6 estaria entrando no orçamento, mas ainda não entrou. E para esse fundo, em 2025, o governo colocou no orçamento, que ainda não foi aprovado, 1 bilhão. Só que em 2024, o valor total deveria ser de 12,1 bilhões. De onde que vai tirar a diferença? Porque um dos fundos tem recursos privados e recurso privado não pode financiar gasto público. Esse é o motivo. O governo maquiando contas, pegando dinheiro de um fundo, mandando para outro, coloca nomes maravilhosos, compridos pra caramba. Eu imagino o cartão de visita do presidente desse fundo. Mas quando vamos na concreta, está colocando recursos para um uso que provém de uma fonte que não está habilitada dentro do orçamento, e isso chama pedalada fiscal, aqui e na Lua. Tem um minutinho antes do break. Fala, Gans. E rapidamente, Evandro, além disso que o Segré bem mencionou, aqui uma notícia do Estado de São Paulo do dia 24 de setembro. O governo recorre a fundos para turbinar gastos e crédito sem esbarrar em travas do arcabouço fiscal. Então, são fundos ali do governo que são utilizados para turbinar o gasto público e isso não entra nas contas públicas. Essa suposta maquiagem te preocupa, Piperno? Como eu citei aqui, né, ele foi aprovado na Câmara no dia 19 de novembro de 24, ou seja, há 2 meses. Tá? Então, é claro que é necessário que ele tenha maior transparência em relação ao que vai ser feito agora. O que não quer dizer que já deu tempo para gastar todo o dinheiro, todos os recursos que seriam destinados a ele de novembro para cá. Né? Então, veja, não houve gasto de 6 bilhões de reais no programa em 2024. Ele foi, repito, aprovado no dia 19 de novembro.